Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos à Rádio WLC. Estamos felizes por ter se conectado conosco hoje. Eu sou o apresentador Cris Deluca. E eu sou o Will Santos. Obrigado por se juntar a nós. Aqui no World Last Chance, nós estamos comprometidos a difundir as verdades ao mundo que nos foram confiadas. É um privilégio saber a verdade, mas também é uma grande responsabilidade. Nós devemos espalhar aos outros aquilo que aprendemos, e é isso que estamos tentando fazer aqui. Todos os dias temos compartilhado os novos aspectos sobre o avanço da verdade. Esperamos que você continue a se juntar a nós e convide seus amigos e parentes para ouvir-nos também. Se você já nos sintonizou antes, saberá que preferimos ser muito precisos ao nos referirmos ao Criador. Em vez de usar os nomes Deus ou Senhor, que são simplesmente títulos, gostamos de usar o nome real dele, que é Yahweh ou Yah. O nome do nosso Salvador é Yahushua, significa Yahweh salva. O nome Cristo vem do grego Christos, que significa simplesmente ungido. Sendo assim, quando você nos ouvir falar os nomes Yah, Yahweh ou Yahushua, você saberá de quem estamos falando. Bem, na esfera política, o suborno é uma questão muito séria. A corrupção ou uso da posição política de alguém para ganhar desonestamente dinheiro ou bens imobiliários pode ser generalizado em alguns países, mas ainda assim é considerado crime. De fato, as alegações de suborno podem ter desempenhado um papel importante na surpreendente derrota de Hillary Clinton para Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. O que é ainda mais surpreendente, porém, é que a corrupção marcou a história do protestantismo. Muitos líderes espirituais são culpados de participarem dessa trama. E é sobre isso que eu quero discorrer hoje. Will, o que você pode nos dizer sobre como a corrupção entrou na igreja? Bem, onde quer que tenhamos pessoas envolvidas, teremos também pessoas desonestas que procuram tirar proveito de suas posições para ganhos materiais. Nós certamente temos isso na cristandade em uma área em particular, o Evangelho da Prosperidade. No volume 36 do jornal intitulado O Jornal de Ideologia, Bradley Koch define claramente o significado do Evangelho da Prosperidade. Ele escreve: o Evangelho da Prosperidade é a doutrina que diz que Deus quer que as pessoas sejam prósperas, especialmente financeiramente. Os adeptos do Evangelho da Prosperidade acreditam que a riqueza é um sinal da bênção de Deus e que os pobres são pobres devido à falta de fé. Então, basicamente, o que se diz aqui é que se você está sofrendo financeiramente, você é culpado, porque se você tivesse mais fé, você estaria nadando na riqueza. Bem, da forma como Bradley está colocando, seu ponto é de um jeito mais erudito, mas essa é a mensagem básica. Muito presunçoso. Ah, sim, muita presunção. E os únicos que realmente se tornam ricos são os pregadores, os quais ensinam esse falso evangelho. Essa não é a boa nova do evangelho. As novas do evangelho são claras e simples. Joel Osteen é um autor e pastor da igreja de Lakewood, no Texas. Esta mega igreja é a maior e a que mais cresce nos Estados Unidos, com mais de 43 mil membros. Osteen e sua família vivem em uma casa palaciana de 10 milhões e meio de dólares. E ainda quando o Texas estava sofrendo sob as devastadoras enchentes que acompanharam o furacão Rossei, durante a temporada de furacões de 2017, Osteen foi amplamente criticado por inicialmente se recusar a abrir sua igreja para abrigar os refugiados. E isto não é, na verdade, seguir os passos do Salvador, certo?
De jeito nenhum. Kenneth e Gloria Copeland são apenas mais 2 televangelistas que se tornaram incrivelmente ricos pregando esse falso evangelho. O estilo de vida luxuoso desse casal é ainda supervalorizado por eles possuírem um aeroporto privado que abriga uma frota de aviões e jatos de vários bilhões de dólares. Tem que fazer o trabalho do Senhor em grande estilo, né? O ponto é, eles estão tirando dinheiro daqueles que realmente precisam, prometendo que Deus devolverá 100 vezes mais. Em seu livro O Desejo de Deus é a Prosperidade, Gloria Copeland escreve: você doa R$1 pelo amor do Evangelho e receberá R$100. Você dá R$10 e receberá de volta R$1.000. Doe 1.000 e receba 100.000. Você pode imaginar como isso seria bastante atrativo para aqueles que estão lutando para pagar suas contas ou até mesmo para pôr comida na mesa? Absolutamente. E um dos piores é o bispo David Oyedepo, fundador da igreja Fé Viva na Nigéria. Seu patrimônio total é de $150 milhões. Ele é dono de 4 jatos particulares e possui residências nos Estados Unidos e na Inglaterra. Seu tabernáculo da fé, como ele chama, tem capacidade para acomodar 50.000 pessoas. Na verdade, esse lugar foi filmado e documentado pelo Guinness Book de Records. E a maioria das pessoas que dão suas ofertas e com grandes sacrifícios são aquelas que sustentam esses luxuosos estilos de vida, levado por vários desses líderes. Verdade. E isto faz com que elas se sacrifiquem financeiramente. Tudo isto é tão injusto como também não tem nenhum apoio bíblico. O Evangelho da Prosperidade veio do antigo paganismo, através do catolicismo, passando pelo moderno protestantismo evangélico. Não é nada mais do que uma transação comercial. No mundo dos negócios, alguma coisa é recebida em troca de outra. No paganismo, o preço pago pela saúde, riqueza ou por uma vitória envolvia frequentemente o sacrifício de uma criança. Os católicos romanos barganhavam dinheiro por promessas de recebimento de indulgências. Evangélicos modernos, que abraçam a heresia da prosperidade, dão na esperança de que, em troca, Yahweh se sentirá obrigado a fazê-los prosperar. Isto é horrível. E eu concordo. Vidas foram arruinadas, indivíduos feridos e a fé destruída por esta fraude religiosa. Esta prática não tem lugar no cristianismo. Charles Karuri é um pastor assistente da Igreja Batista Emmanuel de Nairobi, no Quênia. Em um relatório enviado para o Serviço Internacional de Pregação, TGC, Karuri ligou este moderno evangelho diretamente ao paganismo. Ele disse: a pobreza africana, o desemprego e a disfunção social em geral vêm de encontro a uma antítese nascida no pentecostalismo. E observe isto: a religião tradicional africana. Então ele prossegue dizendo: estas são as mesmas coisas que o curandeiro da aldeia estava fazendo muito antes de a mensagem da prosperidade chegar às nossas fronteiras. Nossa, que acusação! Dinheiro dado com a intenção de receber algo em troca não é uma oferta voluntária, e sim um suborno. O autor Soren Dreyer descreve o suborno com muita clareza, explicando: os presentes não são reais, uma vez que eles sejam dados por algum motivo ou em ocasiões especiais. Os presentes não são reais porque são subornos. Se você fizer isso e aquilo, eu te recompensarei. Qualquer forma de presente que venha com um motivo alternativo não é um presente, mas sim manipulação, e expõe o doador e o trabalho de quem a recebe. Afirmações como essa fazem com que brilhe uma luz intensa, condenando assim esse tipo de heresia. O evangelho que Yahushua ensinou foi o oposto disso. Absolutamente. Poderíamos tirar um tempinho para lermos exatamente o que Yahushua disse? Você poderia ler essa passagem para nós? São os 3 primeiros versos de Mateus 6. Mateus 6, de 1 a 3. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola,
Ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. As pessoas enganadas pelo evangelho da prosperidade mantêm um controle cuidadoso do que deram, esperando plenamente grandes retornos em seus investimentos. Eles certamente não dão incondicionalmente, não deixando sua mão direita saber o que a mão esquerda está dando. Você pode imaginar a velocidade com que isso pode desenvolver a ganância? Por exemplo, você gostaria de ter um carro 0 km de luxo. E vai em frente e invista esse dinheiro no trabalho do Senhor e você receberá 100 mil. Isto é heresia. Realmente é. O evangelho da prosperidade está literalmente cheio de erros. É baseado em 3 equivocadas suposições. A primeira é que a riqueza é um sinal do favor e da bênção de Yahweh. Isso não te impressiona como algo que os fariseus ensinavam? Eles pensavam que eles eram melhores do que qualquer outra pessoa, baseando-se no que eles faziam. Isto, por sua vez, os fizeram ganhar os favores de Yah, e foi desta forma que eles pensaram. A segunda suposição se aproxima ainda mais do farisaísmo. Eles entendem que a pobreza é um sinal de que Yahweh está descontente com você ou algo em sua vida. Isso é horrível, é colocar esse enorme fardo de culpa em alguém que já sofre com suas lutas diárias. O próprio Yahushua disse: porquanto sempre tendes convosco os pobres. Os próprios discípulos adotaram essa atitude advinda dos fariseus. João 9 conta a história. Você se lembra, eles se depararam com um cego. Sim. E os discípulos perguntaram quem havia pecado, o homem ou seus pais, para que ele nascesse cego. Que pergunta cruel. Realmente foi. E Yahushua imediatamente colocou o ponto nos is. Ele disse-lhes que nem o homem nem seus pais haviam pecado, mas que as obras de Yah podiam ser manifestadas nele. A última hipótese na qual o evangelho da prosperidade é baseado é que se você der a Yahweh, ele estará obrigado por sua palavra a te dar mais em retorno do que você já deu. Então, basicamente, isso é chamado de suborno. Você está tentando subornar Yah. Sim, é exatamente isso. Sabe o que se isso não fosse tão lamentável, seria engraçado. A ideia de tentar subornar Yah. Yahweh considera o suborno pecado. De fato, em Êxodo 23, ele instruiu: também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Mais tarde, quando os israelitas estavam em apostasia, Yah enviou o profeta Amós com uma repreensão. Ele disse: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afliges o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Tentar subornar o Todo-Poderoso nunca é uma boa ideia. Ok, não vai embora, caros ouvintes. Quando voltarmos, Will irá compartilhar conosco 5 erros teológicos encontrados nessa heresia presunçosa. Voltamos logo! Se você estiver gostando da transmissão de hoje e gostaria de ouvir mais, você poderá acessar e ouvir as transmissões anteriores que estão à disposição online. Visite nosso site em www.worldlastchance.com/português ou procure por Rádio WLC no YouTube. Você gostaria de saber o que o nome pessoal do Criador significa? Se você estiver ouvindo a rádio WLC, saiba que usamos o nome real do Criador, Yahweh, em vez dos vários títulos que também podem se referir a deuses pagãos. Mas você sabe o que o nome dele realmente significa? Não? É muito bonito e incrivelmente inspirador para a nossa fé. Acesse o www.worldlastchance.com/português e procure a série de artigos que está em 4 séries intitulado Seu Nome é Maravilhoso. Sua fé será fortalecida e seu coração transbordará de amor ao aprender o que este nome sagrado significa para você. Procure por Seu Nome é Maravilhoso no www.worldlastchance.com/português.
Hoje nós estamos falando sobre o chamado Evangelho da Prosperidade. Basicamente, não é nada além de tentar subornar Yahweh, já que os crentes sinceros são ensinados que Yahweh é obrigado a devolvê-los mais do que eles doaram. Isso mesmo, Chris. E há alguns sérios erros teológicos que surgem nesta heresia. Russell Woodridge e David Jones escreveram um livro muito perspicaz intitulado Saúde, Riqueza e Felicidade, que faz a seguinte pergunta: o Evangelho da Prosperidade ofuscou o Evangelho de Cristo? Neste livro, eles delineiam 5 problemas teológicos muito sérios com esse ensinamento. O primeiro problema é que o pacto abraâmico é visto como um meio para a legitimidade material. Esta ideia afasta as Escrituras de seu significado pretendido, alegando que as prometidas bênçãos espirituais realmente prometem riqueza material. Que maneira terrível de distorcer as Escrituras, né? É um grande erro e rapidamente leva os seguidores a algumas águas doutrinariamente perigosas. Edward Paulson resumiu claramente a visão do Evangelho da Prosperidade da Aliança Abraâmica. Ele disse: os cristãos são filhos espirituais de Abraão e herdeiros das bênçãos da fé. Esta herança abraâmica é desfeita principalmente em termos de legitimidades materiais. Uau! Então, basicamente, eles estão dizendo às pessoas o que elas querem ouvir. No que eles se baseiam? Há um texto em Gálatas 3 que é frequentemente citado para apoiar esta interpretação distorcida. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Bem, isso parece legal. Claro, mas o problema é que eles deixam de citar a segunda metade do versículo, que mostra claramente a aplicação espiritual que Paulo pretendia fazer. A segunda parte do verso diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E essa segunda parte está sem dúvida dando uma aplicação espiritual ao texto. O segundo erro teológico apresentado por Woodridge e Jones é a ideia de que a expiação de Yahushua se estende ao pecado da pobreza material. O quê? É realmente assim que eles ensinam? Sim, deste jeito. Como dissemos anteriormente, isso impõe uma incrível carga de culpa aos seus membros ao ensinar que a pobreza material é um pecado. Por extensão, o sofrimento físico e a doença são considerados pecados também. Veja como Kenneth Copeland tenta explicar isso. Ele diz: o princípio básico da vida cristã é saber que Deus colocou o nosso pecado, enfermidade, doença, dor, sofrimento e miséria sobre Jesus lá no Calvário. Para Deus colocar agora algo desse tipo sobre nós, com o fim de nos ensinar a fortalecer nossa fé, seria um erro sem nenhum mérito. Acreditar que Deus tem um propósito para a doença significaria que Jesus suportou nossas enfermidades em vão. Que insulto ao seu amor, carinho e compaixão por nós. Isso não é senão a mesma doutrina dos fariseus que Yahushua condenou? Exatamente. Isto moderniza o conceito, embrulhando-o com um laço bonito. Mas o princípio permanece de que se você está sofrendo de alguma doença financeira, você é o culpado. Incrível, não é mesmo? Como tal doutrina divina dos fariseus poderia ganhar terreno na cristandade atual. Isto tudo é muito triste. Quando as pessoas já estão sofrendo e insinuar que elas é que são culpadas por não terem fé suficiente, automaticamente é colocado sobre eles um fardo pesado para que elas os carreguem. Por isso mesmo Yahushua acusou os fariseus quando ele disse: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, qual o próximo problema teológico envolvendo o Evangelho da Prosperidade? Bem, falamos sobre isso antes, e esse é o aspecto de suborno que envolve todo esse processo. Os cristãos dão a Yah com o fim de receber em troca bênçãos materiais. Para mim, esse é um dos maiores problemas dessa crença. Um suborno é definido como dinheiro ou favor dado ou prometido para influenciar o julgamento ou a conduta de uma pessoa em posição de confiança. Algo que serve para induzir ou influenciar. E, no entanto, é exatamente isso que os cristãos estão fazendo quando dão, por nenhum outro motivo que não seja o de receber algo de volta. Pregadores da prosperidade referem-se a isso como sendo a lei da compensação, mas isso não é generosidade. Em vez disso, é o típico exemplo de doação egoísta. Eles dão para obter em troca algo ainda maior ou mais vantajoso.
Você pode ver como isso contradiz aos ensinamentos de Yahushua. Ele disse: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. A riqueza material não é prometida a ninguém neste lado da eternidade. E esse é um bom ponto. E mais frequente do que nunca, aqueles que se tornaram estupendamente ricos o conseguiram por meios questionáveis. O próximo problema com o Evangelho da Prosperidade é o que esta ideia ensina sobre a fé. A Bíblia ensina que a fé é um dom. Ela cresce quando ouvimos e praticamos a palavra de Yah. Você se recordará de nosso programa que falamos sobre fé, a qual é definida como crença, a aceitação da mente para a verdade que é declarada por outro, apoiando-se em sua autoridade e veracidade sem outras evidências. Isso é fé. Mas os pregadores da prosperidade usam uma isca para fisgar seus adeptos. Eles usam uma palavra com conotações positivas, fé, mas depois a definem suavemente em algo que não é apoiado pela palavra de Yah. Aqui eu tenho uma citação que tirei de Kenneth Copeland. Eu quero, Chris, que você perceba como ele acaba trocando as bolas. Você poderia lê-la para nós? Diz: a fé é uma força espiritual, uma energia espiritual, um poder espiritual. É essa força da fé que faz as leis do mundo espiritual funcionarem. Existem certas leis que governam a prosperidade revelada na palavra de Deus. A fé faz com que elas atinjam seu fim. Elas funcionarão quando forem colocadas à prova e deixarão de cumprir seu papel quando a força da fé for interrompida. É impressionante como ele faz a prosperidade de alguém depender da fé desta pessoa, né? De verdade. E então ele acrescenta com presunção e blasfêmia, escrevendo, abre aspas, você vê como isso funciona? As leis da prosperidade funcionam da mesma forma que as leis da salvação, da cura e assim por diante, fecha aspas. As escrituras não ensinam dessa forma. De fato, Yahushua disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas, disse ele, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não minam e nem roubam. Eu acho que no próximo verso está o segredo. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Esse verso é muito bom e mostra onde o Evangelho da Prosperidade concentra seu tesouro, na terra, pois não poderemos levar nada disso conosco. Agora, o último problema que ainda temos tempo para cobrir hoje é que, como Aldridge e Jones revelam, os pregadores da prosperidade ensinam a ideia presunçosa de que certas palavras e certas afirmações podem forçar o Todo-Poderoso a fazer o que qualquer crente pedir. Isso não é mais do que um estratagema pagão usado para forçar os espíritos a obedecerem. Exatamente. Creflo Dollar é um televangelista americano e fundador da Igreja Internacional Transformadores do Mundo. Ele escreveu um livro chamado Oração, Seu Caminho para o Sucesso. Nele ele escreve: quando oramos acreditando que já recebemos o que estamos orando, Deus não tem escolha a não ser fazer nossas orações acontecerem. Ele honra sua palavra, não nossas emoções. Ao permitir que a palavra seja a base de nossa vida de oração, nossa confiança em nossas orações galgará novos degraus. Você entendeu isso? Ele disse que Yahweh não tem escolha a não ser responder às nossas orações. Obviamente que sim. E a oração é para ser o nosso elo de ligação com Yahweh, mas nunca será uma ferramenta para forçar o monarca do universo a cumprir nossas exigências. Lembro-me de uma vez, anos atrás, quando ouvi um pregador dizer: Deus não é um grande Papai Noel que voa pelo céu. Ele também não é uma máquina divina. Coloque seu dinheiro em uma máquina de jogo e pegue de volta quanto você quiser. Essa é uma boa analogia e você está certo. Ele não é. Nós nunca devemos fazer exigências a Yahweh. Yahushua, como nosso exemplo, nos mostrou como orar. No jardim do Getsemane, o Salvador orou fervorosamente para que não tivesse que beber do cálice. Mas toda vez que fazia esse apelo, ele acrescentava: não se faça a minha vontade, sim a tua. Este é o nosso modelo de oração ao pedirmos qualquer coisa, Yah. Não a minha vontade, e sim a tua.
Afirmar que Yah tem que te dar, por exemplo, R$1.000 simplesmente porque você deu R$100 de oferta é um ato bastante presunçoso. E a própria presunção é um pecado, né? E acreditamos piamente que sim. Davi, no Salmo 19, orou: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A heresia da prosperidade nada mais é que presunção, porque pressupõe-se que uma pessoa pode reivindicar as promessas para obter qualquer coisa, não importando a condição em que o coração dessa pessoa se encontra. As escrituras nunca o ensinam dessa forma. De fato, sempre que o povo de Yah buscou a bênção do Pai, a primeira coisa que fizeram foi sondar seus corações e certificar-se de que tudo estava em perfeitas condições. Eles certamente nunca exigiram que ele fizesse algo por eles. Você está absolutamente certo, Chris. Aproveitando tua fala, leia para nós 2 Crônicas 7, verso 14. Tudo bem, dê-me um segundo. Sim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O amor de Yah é incondicional, mas as orações respondidas são normalmente condicionais. Primeiro, é o que estamos pedindo de acordo com a vontade de Yah para a nossa vida, que é baseada em seu perfeito conhecimento prévio. Em segundo lugar, estamos cumprindo as exigências? Nós nos humilhamos e buscamos o seu rosto, nos desviando dos nossos maus caminhos? Veja, tudo isso abre o caminho para a bênção desejada. E, no entanto, você nunca ouve um pregador da prosperidade falando sobre essas coisas. Não, realmente não vemos. David Jones, em seu prefácio de seu livro Saúde, Riqueza e Felicidade, partilhou algo que ele percebeu sobre o Evangelho da Prosperidade. Ele diz: embora eu com certeza tenha sido confrontado com o Evangelho da Prosperidade no início de minha vida, foi apenas quando comecei meu curso no seminário que compreendi o tamanho e a influência do movimento do Evangelho da Prosperidade. Fiquei espantado ao encontrar colegas de classe e leigos que viam seu relacionamento com Deus como um negócio que envolve o dar e o receber. Eles viam Deus como um tipo de paizinho que existia apenas para torná-los saudáveis, ricos e felizes em decorrência do serviço que eles prestavam. Embora Deus certamente prova e cuida de seus seguidores, a teologia da prosperidade é uma corrupção de sua autorrevelação, uma distorção de seu plano de redenção e uma ideia que pode levar a uma visão imprudente do mundo material. Isso é muito perspicaz. Os defensores do Evangelho da Prosperidade estão tentando o impossível. E Yahushua disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu vou apenas acrescentar aqui que mamon é uma interessante pequena palavra que vem do grego, mamonas, ou avareza. Avareza é o desejo excessivo ou insaciável de riqueza ou ganho. O evangelho da prosperidade é o evangelho de Mamon. É isso aí. E as escrituras advertem contra isso. E Pedro advertiu: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eu não consigo pensar em alguma, entre aspas, heresia condenável e presumir que se possa exigir que o Todo-Poderoso seja obrigado a fazer alguma coisa. Esse ensinamento é popular porque atrai dois grandes grupos de pessoas, os gananciosos e aqueles que estão sofrendo financeiramente. E quase todo mundo cai em uma dessas duas categorias. Sim, mas com essa heresia, seu sucesso não depende da bondade e do amor de Yahweh. Em vez disso, o sucesso depende da sua capacidade de pensar positivo e mudar sua realidade através de suas próprias obras, devolvendo ou pagando suas ofertas. E ainda pior é que sua espiritualidade é julgada por exibições externas de riqueza.
Isto ocorre porque, se a pobreza é um pecado, manifestações ostensivas de riqueza são um sinal do favor de Yah. Orgulho espiritual. Essa heresia contradiz descaradamente as Escrituras, que afirmam repetidamente que os que decidem seguir a Yahushua não estarão isentos de problemas enquanto estiverem nesta terra. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Claramente, ele não está dizendo que se você sofre é porque você está sendo amaldiçoado por Yah. Em vez disso, é exatamente o oposto. Quanto mais nos aproximamos de Yah, mais aflições teremos. E essas provas podem muito bem ser financeiras, e Satanás sabe muito bem como nos atingir e onde dói mais. Eu só gostaria de pedir para que todos os nossos ouvintes escutassem o que vou falar. Tome a tua cruz e siga os passos de Yahushua. Volte sua atenção e suas ofertas para salvar almas e ser uma bênção para os necessitados que estão ao seu redor. A ninguém é prometida prosperidade nesta vida terrena, mas a promessa é que ele andará do nosso lado. Ele nunca te deixará, nem mesmo te abandonará, independentemente dos caminhos que você escolher andar. É verdade. Não vá embora. Quando retornarmos, responderemos as suas perguntas enviadas para a nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Yahuwah criou o casamento para ser uma bênção. Seu principal objetivo para o casamento é que o casal se torne uma só carne. Visite o site www.worldlastchance.com/português e aprenda os vários métodos usados pelos casais para se tornarem uma só carne e por que realmente existe apenas um método para se alcançar a intimidade desejada. Procure por a matemática do casamento no www.worldlastchance.com/português. Mais uma vez, o título é A Matemática do Casamento no www.worldlastchance.com/português. Também temos artigos escritos para solteiros e para os que estão se preparando para o casamento. Visite-nos hoje e saiba como você pode se unir ao plano de Yah para tornar mais saudáveis seus relacionamentos. Bem-vindos de volta! Temos uma pergunta interessante da nossa caixa de mensagens diárias. Lisa Brownlee, de Lethbridge, Canadá, enviou por e-mail uma pergunta com a qual muita gente pode se identificar. Ela disse: para mim, ultimamente, a Bíblia tem se tornado bem viva. Quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar. O que mais me interessa agora são as profecias do Apocalipse. No entanto, a única coisa que realmente me preocupa é a marca da besta. Para ser sincera, estou aterrorizada com a ideia de receber essa marca. Você pode me explicar, em palavras simples, qual é a marca da besta e como posso fazer para não obtê-la? Essa é uma excelente pergunta e, na verdade, muitas pessoas estão preocupadas com essa questão. E se você não sabe o que é, vai ser difícil de evitar. Na verdade, eu não concordo com essa ideia, Chris. Você não pode receber a marca da besta por ignorância, e isso faz com que evitar a marca da besta seja simples e direta. Não entendi muito bem o que você quer dizer com isso. Em 1 João 4,8 diz que Yah é amor. Ele não é arbitrário ou vingativo. Além disso, Atos 17 nos diz que Yahweh não leva em consideração nosso tempo de ignorância, porque ele é amor.
Ele não punirá ninguém que, com sinceridade e honestidade de coração, esteja exercendo toda a luz que esta pessoa tenha e que esteja procurando submeter-se com humildade a todas as advertências que o espírito de Yah traz à sua atenção. Responsabilizar alguém por algo que nunca lhe foi ensinado não é justo, e Yahweh é justo e honesto. Então, em outras palavras, o que você está dizendo é que ninguém que procura seguir a verdade e que continua a render-se e obedecer-lhe, receberá a marca da besta, mesmo que esteja falhando em alguns pontos. Isso é exatamente o que estou dizendo. A marca da besta é um teste. É, na verdade, o teste final. Portanto, não poderá ser recebida sem nenhum conhecimento, mas sim por meio de uma escolha consciente. Mas o que é a marca da besta? Porque não é um código de barras ou número de identificação nacional, muito menos um chip implantável. Não, e você está certo, não é. Isto seria óbvio demais. A verdadeira marca da besta é mais sutil e, no entanto, estranhamente mais simples do que isso. A marca da besta, como todas as outras questões do grande conflito entre Yahweh e Lúcifer, gira em torno de quem você adora e onde está a tua lealdade. Vamos dar uma olhada novamente no que as Escrituras dizem sobre a marca da besta. Você poderia ler para nós, Chris? Ah, claro, só me dê um segundo. Ok, Apocalipse 13. Aqui está no contexto ao falar sobre a besta que sai da terra. Aqui diz que ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Ele tinha poder para dar a vida à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esse é um detalhe muito importante. A imagem fala, isso é legislação, e a causa é que a imagem seja adorada. Isso é fiscalização, e todos que não a adoram devem ser mortos. Este é o contexto no qual a marca da besta é aplicada. Agora, por favor, leia o verso seguinte. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. No contexto de impor o culto idólatra, primeiro você tem sanções econômicas. Isto é o que este texto acabou de descrever. Você não pula imediatamente para uma pena de morte. Primeiro, você tem as sanções econômicas. A menos que você tenha essa marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, você não poderá comprar ou vender. Então, qual que é a marca? A marca da besta é um sinal de lealdade ao poder da besta que se estabeleceu em oposição ao reino dos céus. Quando você aceita a marca, você conscientemente escolhe dar sua lealdade ao poder da besta, e ao fazer isso você se coloca do lado dela. Basicamente, você se junta à rebelião que ela impôs. Isso faz sentido. Então, como você recebe essa marca? Você recebe a marca da besta quando você aceita a adoração de um dia de adoração falso, calculado por um calendário falso. Lembre-se, tudo envolve quem você adora. Nas Escrituras, o sábado do 7º dia é apresentado como o dia em que o Criador deve ser adorado e lembrado. Este foi o dia observado por Yahushua e seus discípulos. As passagens do Novo Testamento que se referem a Paulo falando aos crentes no primeiro dia da semana não são provas de que eles pararam de adorar no 7º dia da semana. Mais do que dizer, o pastor Paulo Roberto pregou no culto de oração no meio da semana, e isto significa que quarta-feira é agora um dia que deva ser guardado simplesmente porque o pastor Paulo pregou neste dia? É verdade. E há muitas evidências históricas para estabelecer que os primeiros crentes continuaram a adorar no 7º dia da semana, até meados do 2º século. Certo. O domingo não foi institucionalizado como o chamado dia cristão de culto até o século IV depois de Cristo, quando no concílio de Nicéia a maioria dos bispos queriam fazer uma ruptura distinta do judaísmo. Como podemos ver, os cristãos até aquele tempo observavam a Páscoa na mesma época que os judeus, utilizando inclusive o calendário judaico para calcular esta data. Naquele tempo, os calendários eram completamente diferentes. O calendário hebraico era lunisolar e o ciclo semanal era reiniciado todos os meses. O calendário juliano, por outro lado, como o calendário de hoje, era solar e tinha um ciclo semanal ininterrupto.
Há evidências que sugerem que até o quarto século ainda havia cristãos que se apegavam ao culto do sétimo dia do sábado, calculado pelo calendário lunisolar bíblico. Mas o que aconteceu? Por que tantos cristãos foram ensinados a adorar no domingo e os calendários eram tão diferentes? Sendo que o domingo nem existia no calendário bíblico. Constantino aparece e é aí que tudo acontece. Ele queria um império unido religiosamente para que ele pudesse uni-lo politicamente. Em Nicéia, os cálculos do calendário juliano substituíram os cálculos do calendário bíblico. Tenho aqui comigo a citação. É retirada da História dos Judeus, de Heinrich Graetz. Ele diz: no concílio de Nicéia, o último tópico foi retirado, o que conectou o cristianismo às ações de seus pais. As festas da Páscoa tinham sido até então celebradas na maior parte daquele período, ao mesmo tempo que a Páscoa judaica e, de fato, nos dias calculados e fixados pelo Sinédrio na Judéia para sua celebração. Mas no futuro sua observância seria totalmente desvinculada do calendário judaico. Então ele cita Constantino com o intuito de dizer do porquê ele queria acabar com o calendário bíblico. Constantino explicou, abre aspas, é indecoroso que neste festival tão sagrado devamos seguir os costumes dos judeus. Daqui em diante não tenhamos nada em comum com esse povo odioso. Nosso Salvador nos mostrou outro caminho. Seria realmente absurdo se os judeus pudessem se gabar de que não estamos em posição de celebrar a Páscoa sem o auxílio de suas regras ou cálculos. Fecha aspas. Perceba que a razão tradicionalmente dada para que o culto seja realizado aos domingos era por causa da Páscoa. Supõe-se que é quando o Salvador ressuscitou. Então, mudando o calendário, eles mudariam efetivamente o dia de culto. Uau! Então, o que você está dizendo é que o dia de adoração foi formalizado no domingo do calendário juliano, em vez do sábado do calendário bíblico, não tendo nenhuma outra razão a não ser pelo antissemitismo, é isso? Eu não estou dizendo isso, mas Constantino afirmou isso. Alexander Hislop, em seu livro As Duas Babilônias, e ainda mais direto, ele diz, por um ajuste complicado, mas hábil do calendário, Roma uniu o cristianismo ao paganismo. Inacreditável! A Igreja Católica Romana ainda aponta para este dia de mudança de culto como o último sinal de sua autoridade. A revista eclesiástica declarou: eles, os protestantes, consideram seu dever manter o domingo sagrado. Por quê? Porque a Igreja Católica lhes ordena para que cumpram o que ela está impondo, sem dar qualquer motivo plausível. A observância do domingo torna-se assim uma lei eclesiástica inteiramente distinta da lei divina, que ordena a observância do sábado. O autor da lei dominical é a Igreja Católica. Mas o que isso tem a ver com a marca da besta? Simples, isso significa que o tempo está chegando ao seu ápice, quando o Papa terá novamente poder e influência suficiente para impor a adoração voltada a seu calendário. Se essa lei estritamente reforça a guarda somente do domingo, ou se ela permite também a observância do sábado, isto ainda permanece como uma incógnita. Mas certamente se alguém quiser honrar a lei de Iá, adorando o sábado do sétimo dia do calendário bíblico, estabelecido na criação, eles não poderão comprar ou vender e, eventualmente, permanecerão fiéis a Iá somente pagando com o custo de suas vidas. Então você está querendo dizer que todos os que hoje guardam o domingo ou o sábado estão recebendo a marca da besta? Não, ninguém receberá a marca da besta sem estar consciente. A obrigação de conhecer, obedecer e adorar a Iá no sábado antigo e original está se espalhando no mundo de hoje, mas ainda há muitos que nunca ouviram falar sobre isso. A WLC acredita que quando as leis forem aprovadas, impondo a adoração do domingo, muitas pessoas que nunca tiveram a chance de ouvir, ouvirão sobre a verdade. E é nessa altura, em um futuro próximo, quando uma pessoa tiver todas as evidências expostas diante dela, quando ela claramente compreender as exigências da lei divina e ainda, a fim de continuar a se envolver no comércio e manter seu trabalho ou salvar sua vida, ela se submeter à lei do Estado, será então desta feita que a marca da besta será colocada. Há tantas pessoas sinceras no mundo hoje, não é verdade, Chris? Há tantas pessoas lutando para fazer o que foram ensinadas ser o certo. Lembre-se,
Yahweh lê os corações. Ele não permitirá que alguém receba a marca da besta e se perca, simplesmente porque, por algum infortúnio da vida, eles nunca tiveram a oportunidade de ouvir a verdade. E esse não seria o nosso Salvador, você não concorda? O seu amor pelas pessoas dá certeza de que tudo terá seu devido lugar e oportunidade. E quando as leis forem impostas para a guarda do domingo, será a hora para que todos tenham a chance de aprender sobre a verdade. E, nesse momento, conhecer a verdade e ainda rejeitá-la por uma prosperidade temporal é o que forçará as pessoas a receberem a marca da besta. Isto é fantástico. É tão fácil tirar conclusões precipitadas e dizer que Yahweh é como nós, rigoroso, severo, arbitrário. Mas em todas as suas tentativas de lidar conosco, ele sempre é justo e está sempre pronto a nos perdoar e sempre nos julgando com amor. Amém. Isto é uma grande verdade. Bem, este é todo o tempo que tínhamos para as perguntas de hoje, mas tenha certeza, caros ouvintes, de que nós realmente valorizamos a sua participação. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, acesse o nosso site e clique no ícone Rádio WLC. Faremos o nosso melhor para respondê-lo. Se não pudermos fazê-lo no ar, o faremos por meio do nosso site. Eu sou Laura Lee, com a promessa diária de hoje da Palavra de Yah. Se há uma coisa que as mães de todo mundo sabem por experiência, é que quando as crianças estão muito quietas, é melhor ir ver o que elas estão fazendo. Minha amiga descobriu que isso é duplamente verdade quando você tem gêmeos. Um dia, enquanto ela estava trabalhando na cozinha, ela se deu conta que não tinha ouvido nenhum barulho de suas filhas já fazia algum tempo. Ela as chamou, mas as gêmeas não responderam nada. Começando a ficar preocupada, ela foi procurá-las. As gêmeas não estavam em seu quarto, então ela continuou sua busca pelos outros cômodos. Uma olhadela no quarto dela e ela sabia exatamente o que as garotas estavam fazendo. Um tubo de batom estava quebrado em cima de sua mesinha da cabeceira. O talco que estava em um pote estava cobrindo a mesa, a cama e todo o chão. 2 pequenas pegadas brancas deixaram um rastro que dava até a porta do armário. Ela abriu a porta do armário vagarosamente. No chão, na parte de trás, 2 pequenos rostos de palhaços cobertos de pó branco com batom vermelho de orelha a orelha, as quais erguiam os olhares com os olhos arregalados de medo pela culpa. Minha amiga me disse que era a coisa mais engraçada que ela já tinha visto e foi difícil não rir na frente das meninas. Mas as gêmeas não estavam rindo. Elas obviamente sabiam que havia feito uma bagunça, arruinando o batom da mamãe e estavam se sentindo muito, mas muito culpadas. Ao ver a mãe olhando para elas, elas começaram a chorar. "Eu sinto muito, mamãe. Você vai nos perdoar?" Ela as perdoou, é claro. Ela sabia, por experiência própria, o quanto é horrível sentir-se culpado por alguma coisa errada que fazemos. A culpa e a vergonha juntas podem nos deixar sem ação. A culpa é uma das piores emoções que podemos experimentar, mas Romanos 8 declara: "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Yahushua." O próprio Salvador, em João 8, declara: "Nem eu te condeno." Se você tem lutado com sentimentos de culpa ou vergonha, pare agora mesmo. Rejeite esse sentimento. Abrace com todo o seu coração o maravilhoso presente do perdão de Yahweh. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sabe, Will, depois de tudo que estudamos hoje sobre o Evangelho da Prosperidade, eu acredito que consigo visualizar este Evangelho de uma forma totalmente diferente. Eu realmente não prestei muita atenção nisso antes. O que eu já tinha ouvido sobre isso, algumas coisas me soavam bem, e outras soavam tanto presunçosas, mas apesar de tudo, eu não tinha uma concepção bem definida sobre isso.
Mas, agora, ouvindo você expor dessa forma, fiquei impressionado com o pensamento de que toda essa ideia do evangelho da prosperidade não é senão simonia. Eu não pensava assim, mas você está absolutamente certo. Simonia é o ato de comprar ou vender coisas espirituais. E o evangelho da prosperidade é tão somente isso. Você simplesmente está negociando com o Yah. Eu te pagarei R$100 se você me pagar de volta R$1.000. Exatamente. E o que é ainda pior é que se incide diretamente sobre o caráter de Yah. Em seu Sermão do Monte, Yahushua disse: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao de comer ou de beber, nem com seus próprios corpos quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? E para conforto de nossa fé é o que nosso Pai cuidará e proverá a todos os seus filhos. Ele acrescentou: observai as aves do céu. Não semeia, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Eu amo essa passagem. E alguns versículos adiante ele resume dizendo: portanto, porque Yah sabe do que vocês precisam. Portanto, não penseis no que vamos comer, ou o que devemos beber, ou com que devemos nos vestir, porque o nosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Sim, e é isso que me impressionou no assunto de hoje. Nosso Pai Celestial já sabe o que precisamos, e Ele já prometeu que irá prover. Então, o que isso diz sobre seu caráter se, em algum momento, nós viermos a questioná-lo? Você não está cumprindo a sua parte no trato. Você não está atendendo às minhas necessidades e desta forma estou preparado para te subornar. Eu vou te dar o que realmente não posso te dar só para que você possa abrir os celeiros celestiais e se lembrar de mim. Te dar uma ajudinha, por assim dizer. Exatamente. É uma forma de acusar Yah de que ele não atende nossas necessidades, mesmo que ele tenha prometido que o faria. Você está certo. Este não é um momento de duvidar do caráter de Yah, com o fim de questioná-lo se ele cumprirá ou não suas promessas. Estamos vivendo em tempos tempestuosos e as lutas sobrevirão a todos. E elas crescerão paulatinamente. Sim, é verdade. A fé deve ser testada para que ela seja fortalecida. Se não tivermos fé para vencer agora, nestes dias de relativa prosperidade, como deveremos nos manter fortes quando o mundo estiver unido contra a verdade? Quando a lei dos homens exigir que nos submetamos e nos conformemos, desistindo de nossa fé, permaneceremos fiéis e arriscaremos a perda de um emprego, prisão ou mesmo a própria morte? Quero apelar a todos que estão nos ouvindo hoje. Não se envolvam com esse tipo de suborno espiritual. Yah te ama e ele não precisa de ser subornado. Se você precisar de alguma coisa, aprenda agora que você pode confiar nele para atender a todas as suas necessidades. Procure por uma promessa que venha de encontro à tua necessidade e a reivindique. Precisamos conhecê-lo individualmente hoje para que nos dias vindouros não sacrifiquemos nossas almas por uma segurança temporária. Eu gostaria de encerrar hoje lendo alguns versículos do Salmo 37 que realmente falam sobre esse assunto. Se você está precisando e não sabe como vai cumprir suas obrigações financeiras, deixe essas palavras penetrarem em sua alma e as aceite pela fé. Confia em Yahuwah e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Descansa em Yahuwah e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Mas vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Yahuwah conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Yahuwah firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, 7, 16, 19, 23 a 25. Confie em Yahuwah
Ele sabe que você precisa e Ele socorrerá quando você mais precisar. E você não precisará suborná-lo, pois Ele te ama. Ele se deleita em dar aos seus filhos o melhor que Ele tem para oferecer. Isto é o suficiente. Sim, é o suficiente. Bem, nosso tempo acabou por hoje. Esperamos que você possa sintonizar-nos novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.